Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, amados pensadores de todo o Brasil. Mais uma noite com vocês, sempre um enorme prazer estarmos aqui essa noite falando. A gente que já segue o canal, já está acostumado com o formato do Éticos aí, sabe que nós somos cinéfilos, né? Amantes da sétima arte, que é falar sobre os filmes, falar sobre Hollywood, falar sobre atualizar a galera sobre as questões dos filmes e contextualizar isso também com o assunto que nós estamos sempre debatendo aqui. Então, assim, sempre falamos da sétima arte, mas hoje falaremos de uma arte também que são as artes marciais. Mas, especificamente, falaremos sobre a conduta do cristão diante do uso das artes marciais, né? Tanto como a prática da autodefesa, como também a questão da competitividade no lado do esporte. Mas qual que é a enquete de hoje? A discussão, ela vai ser fundamentada no uso da violência em si dos esportes, porque a arte marcial envolve ali o contato, envolve um grau de violência contra o seu oponente, mas assim, uma violência que é controlada, né? Não é uma declaração de guerra, você tem que respeitar o seu adversário, o outro atleta, saber que isso é um ponto prioritário no esporte. Mas e para o cristão? Será que temos como conciliar essa visão? Tem muitas pessoas que estão passando por esse processo de adaptação, está no esporte e se converte e depois fica nesse embate. E agora? O meu esporte tem o uso da violência. Será que cabe eu, sendo cristão, ainda continuar nesta prática? Será que é uma prática errada? Será que se tornou errada porque eu virei cristão? Então, assim, esses são os paralelos aí, os tópicos que a gente vai conseguir abordar aqui. Lógico, vendo à luz das escrituras, o que a Bíblia fala, tendo um amparo bíblico e também tendo, como a gente já está fazendo de costume, os relatos verídicos, pessoas que evidenciam isso no dia a dia. Vamos trazer isso para vocês também, para a gente abrir a margem da nossa reflexão aí, né? Aguçar a curiosidade dos nossos pensadores. Então é uma viagem aí no caminho das artes marciais, né? Eu diria que é uma viagem inspirada em disciplina, conduta, seria mais ou menos isso. E para essa viagem eu tenho sempre o apoio do meu copiloto aqui, o Renato Cóstola, que vai sempre nos esclarecer aí os pontos chaves dessa questão. Renato, boa noite, tudo bem? Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Éticos, tudo bem? Graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também aí, né, entrando nessa nossa viagem aí. Então, né, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, curtam, comentem, compartilhem e nos ajudem aí a alcançar voos cada vez mais distantes, né? Renato, só aqui no Éticos mesmo para abordar um tema assim, né, intrigante, fala sobre as artes marciais ligadas ao cristianismo. Porque a gente sabe que é bíblico que o povo de Israel, o povo de Deus, né, sempre tentou se defender. Aliás, aproveitando o gancho, muitas pessoas, né, inclusive até nosso próprio governo, têm criticado muito Israel, né? É sempre colocado ali uma questão de tá tendo um genocídio em massa ali, estão exagerando. Não discordo, porque a guerra sempre vai pecar para mais, né? Tem os excessos mesmo. Muita gente inocente acaba morrendo, mulheres, crianças, civis inocentes. Isso são perdas que não deveriam acontecer, mas acontecem. Nós estamos falando de vidas. Porém, assim, a situação de Israel como nação, Israel precisa se defender. É claro, é evidente que teríamos que ter essa compreensão, até por parte dos nossos líderes governamentais. Eles precisavam ter essa ideia, essa visão. Israel está sendo atacado, não é, Renato? Sim. Mas precisa se defender. Para você entender o seu próximo, se coloque na situação dele. Imagina que o Brasil estivesse sendo bombardeado, estivesse sendo vítima de atos terroristas. Para se defender. E a gente, para se defender, você tem que atacar, né?
É lamentável, a guerra é lamentável, mas é uma situação real. Então, assim, como nós estamos falando de autodefesa, achei relevante trazer essa reflexão, porque precisamos ter essa visão realmente, né? Mas já é de costume que o povo de Israel se armava. Jerusalém, os israelitas erguem fortalezas desde sei lá quando, você deve saber melhor que eu, há muitos tempos longínquos aí, né? Na verdade, se a gente for analisar ali o Velho Testamento, né? Primeiro ponto, Israel, Deus, na verdade, direcionou eles para atacar os povos realmente que estavam ali na Terra Prometida, né? Sim. Mas, lógico que há um propósito em tudo isso, né? Da questão daqueles povos ali não estarem honrando a Deus, né? Estarem fazendo ali práticas, né? Que hoje em dia é complicado a gente falar disso, né? Questão da liberdade religiosa, né? Então jamais seria aceito, né? Que porque o cara tem práticas pagãs ali, né? Sim. E porque Deus disse que aquela terra ali é do povo, o povo pode ir lá e matar todo mundo e tomar a terra, né? Sim. Mas enfim, é o que acontece ali no Velho Testamento, e muitas pessoas até se escandalizam, né, ao ler a Bíblia ali, o Velho Testamento, falam assim, mas Tem essa discussão, sim. tem muita morte, né? Os caras matam e guerra e não sei o quê. Como que Deus, né, Permitia tudo permite, isso. né, esse tipo de coisa? O Velho Testamento é uma coisa muito violenta, Sim. né? Gosto mais do Novo Testamento, mas é tudo, né, parte de uma coisa só. Mas enfim, mas realmente existe essa questão, né, da defesa, e o próprio Deus mandava exércitos contra o povo de Israel, o povo escolhido dele, quando eles estavam em desacordo com Deus, Pecado, né? Sim, verdade. Então, tipo, Deus é justo, independente da sua religião, do que quer que seja, né? Como a gente já falou aqui, se uma pessoa que é ateu, ele trabalhar e lutar e conquistar, Deus vai conceder para ele, né? Não é porque ele não acredita em Deus que ele não vai ter, né, aquilo que ele lutou pra... Agora, uma pessoa que é cristã, ela quer conquistar a mesma coisa que o cara que trabalhou, que não é cristão, sem fazer nada, lógico que Deus não vai, não é porque ele se diz cristão que Deus vai conceder para ele as bênçãos, né? Então, você tem que fazer por merecer, e, né, a defesa também faz por conta disso, né? Então, você tem aquela velha frase, né? Se Deus não está na cidade, em vão vigia o sentinela. Então, lógico, você tem que estar preparado, você tem que ter uma condição de se defender, caso venha um ataque, mas também é importante você estar com Deus, né? Com certeza. Você ter a presença de isso, Deus, né? Primeiramente Deus. né? Porque ele vai te capacitar acima de tudo, né? Então, se você tá ali buscando a Deus e tal, ele vai te mostrar o caminho. Fala assim, ó, é bom que você faça um treinamento disso, um treinamento daquilo. Sim. É coerente se prevenir, se de precaver. acordo com a necessidade, de acordo com os planos que ele tem para você. O povo de Israel sempre estava pronto para a batalha. Esta que é a grande verdade. Hoje nós temos a arte marcial israelense, que é o Krav Maga, que é muito interessante também. Até aconselho, porque tem toda uma disciplina também por trás das artes marciais em si. Nós abordaremos um pouquinho esse tipo de conduta. Porque, né, Renato? As artes marciais, muitas delas, né? A grande maioria usa você, aliás, ensina você a usar o seu próprio corpo como defesa. Muitas têm um emprego de alguns utensílios, como facas, como, né, aquele um anchaco, por exemplo, um chaco, né? O que mais que a gente pode citar? Tem lança, tem bastão, Sim, tem espada, tem de tudo, tem né? várias, né, que usam O alguma Kung coisa. Fu, ele geralmente tem uma ampla série Tem espadas também no Kung Fu, com lança, tem várias acessórios, modalidades, né? tem.
Então, tipo... E o karatê é mais com as mãos mesmo, né? Acho que até o próprio sentido da palavra, o significado do nome tem um pouquinho a ver com isso, com o uso das mãos. Das mãos e né? dos pés, né? Das mãos e dos pés. Porém, como nós estamos falando de artes marciais, a gente tem... A nossa abordagem de hoje é mais voltando à conduta do atleta cristão, uma vez imerso dentro de uma arte marcial, que tem um emprego de força, um emprego de uma violência controlada, né? Porque, lógico que a gente vai falar como, Renato? Dar um golpe na sua face, isso é um ato de violência. Tá dentro do esporte? Tá, mas é um esporte de contato violento. Né? É um esporte de luta. Eu não estou desqualificando nem porque, assim, existe o esporte, existe o lado esportivo, pessoas, né? Mas é a modalidade que tem ali. É o boxe. Ok, é o boxe. Quem nunca assistiu uma luta de boxe? Né? Mas tem lá os golpes. O grande exemplo que a gente pode usar são os esportes olímpicos. Porque, diferentemente dessas lutas que tem, que a gente vê na televisão, assim, vamos dizer, são usadas para entretenimento, eles têm uma forma diferente. Você pode ver que o boxe olímpico, o cara tem uma proteção, ele tem toda uma coisa que no boxe, vamos dizer lá, não é usado. No boxe convencional. Todos os esportes olímpicos, você vê, nas Olimpíadas mesmo a gente teve muita manifestação, vamos dizer assim, né? De até lutadoras, né? Acho que do judô, que uma foi lá... Teve né? Lutadoras trans também. Não, que eu digo que a gente teve uma lutadora cristã que ganhou, tava lá chorando, a outra foi consolar ela. Tá. Né? Então, tipo, que ela já tinha evangelizado a sua oponente, e a oponente foi, né, falar assim, não, mas Deus te deu a vitória. Né? Então, existe uma diferença aí, né? Você pode ver que não tem um apelo à violência. Apesar de ter a competição, de ser um esporte de contato, você pode ver que nos esportes olímpicos existe um fair play. Existe ali uma competitividade, uma lealdade, uma humildade de você reconhecer seu adversário, diferente desses esportes que a gente vê que é usado como entretenimento, como um circo mesmo, né? É uma coisa comercial. As pessoas querem ir lá para ver o cara apanhar, para ver sangue, para ver... Então, mas qual que é a questão? Temos cristãos, pessoas cristãs, não estou duvidando desta conduta, tá? Inseridas nesse meio. Inclusive, é de muito hábito, por exemplo, se assistir uma luta de MMA, por exemplo, o cara ganhou a luta lá, ele aponta, que nem um jogador de futebol, né? Tá, aponta para o céu, fala, né? É por ti, para ti, entram vestindo roupas, fazem ali, né? Uma menção, o nome de Jesus. Uma menção com o nome de Jesus Cristo, até com louvor, tem aquela musiquinha de entrada no ringue, né? Sempre tem um hábito de colocar uma música, assim como nós colocamos aqui no final dos nossos episódios. O camarada põe lá um louvor lá e tá entrando normal, né? E há pessoas que acham normal, é isso que a gente vai ter abordando aqui. Será que é? Por exemplo, vamos trazer uma reportagem aqui de uma lutadora, tá, de MMA, acho que ela tá em 12º na posição dela no ranking, né? Da categoria até 57 quilos. E ela, deixa eu ver aqui como o nome dela. Ó, vamos ler a matéria e a gente vai chegar lá. Nova versão. Saiba como a religião transformou brasileira. É uma brasileira, embora ela está competindo nos Estados Unidos. Uma brasileira do UFC. Ela declarou o seguinte: ó, não luto mais por violência. É interessante, Renato, porque o nome, né, um pseudônimo, vamos colocar, né? Apelido, né? O nome de guerra que ela usava lá para poder ser conhecida no MMA. MMA quer dizer Multiple Martial Arts, né? Múltiplas artes marciais. Ela era a rainha da violência. Em inglês é Queen of Violence. Então já tinha aí, até no nome dela, um apego aí para a violência. Tá bem caracterizado no nome.
Só que o que aconteceu? É uma curitibana, né? Ela fala assim: quando adentrar no Apex para fazer sua caminhada até o octógono, no sábado, dia 27, lá em Las Vegas, né? Ariane, ela não estampará mais o já conhecido sobrenome Lipski em seu agasalho da organização, e sim um novo, que é da Silva. Mas, mais do que uma mudança de nomenclatura, a brasileira tem passado por uma transformação pessoal. Parece que ela se converteu ao cristianismo, né, Renato? Afetou, inclusive, sua, então, alcunha, esse é o nome? No Alcunha MMA, é o nome, é o né? nome, né? Que era a rainha da violência. Em entrevista exclusiva, ela fala, ela peso mosca, 57 quilos, né? Ela fala o seguinte: desde que migrou para os Estados Unidos a fim de afiar ainda mais as suas habilidades como atleta, a Ariane se encontra no processo do Green Card, o visto permanente lá dos Estados Unidos, né? Por conta de processos burocráticos. Sobe um pouquinho mais a tela, Renato. Vamos ver se a gente vai direto ao ponto. Aqui, deixa eu ver aqui. Ah lá, o meu sobrenome do meio, tal. Não, não é isso. Sou uma não. nova pessoa agora. Uma nova pessoa com um novo nome. Sim, sobe mais um pouquinho, Renato. Acho que tem mais alguma coisa lá. Olha lá, ela entrou numa igreja chamada Mananciais. Tá vendo? E não foi somente o sobrenome de Ariane, ela decidiu mudar a carreira, conhecida anteriormente pelo apelido de Queen of Violence, olha lá, tá vendo? Que era a rainha da violência. Ela preferiu ser chamada só de Queen. E ela disse assim: não luto mais por violência. Ou seja, existe o apelo. Sabe aquele confronto, Renato? Aquelas que a mídia adora, né? Aquele sensacionalismo que fica um atleta diante do outro ali, aquele olhar, faz aquela cariação, né? Um encara o outro ali. Ali demonstra ali um pouco da violência, Da rivalidade, estimula, né? né? Mesmo que você pegar um galo de briga e uriçar um ali contra o outro, né? Dois cachorros, tal. Fazem isso com o ser humano também. Eu não acho muito aquilo legal. Aquilo ali dá ibope. Tem até sai umas pancadarias ali, Renan. É a motivação, né? Sai umas pancadarias ali, entendeu? Naquela cariação ali. Um não gosta. Então ali já está instigando a pessoa à violência. Já tira um pouco do propósito, né, da coisa. Exatamente. Então ela também achou muito apelativo ter a palavra violência no seu próprio nome. Ela aceitou a Cristo, ela se considera hoje uma pessoa alcançada pelo Evangelho e não cabe mais para ela lutar pela violência. Então ela conseguiu achar um outro propósito para inserir as atribuições que ela tem ali no esporte, mas não a violência, né? Então eu achei legal a gente trazer essa matéria. Eu acredito também que ela está passando por um processo realmente, né, de mudança, né? Lógico que a gente aceitar a Jesus, a gente não vai mudar do dia para a noite. Sim. Né? É uma primeira mudança. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai acabar trabalhando nela e ela vai compreender que não há propósito em fazer uma coisa dessa, né? Sim. Que você tá ali, né, incentivando outras pessoas que estão assistindo ali a violência, Servindo de referência, né, né? servindo de referência para algo violento. Parece um pouco generalizado abordarmos com essa ênfase, Renato, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que se utilizam do esporte como meio uma profissão, né? Ganham dinheiro ali para manter os seus lares, aceitaram Jesus Cristo, ok, estão ainda no esporte. Não vejo nada contra o esporte em si, porém, a motivação eu acho interessante trazer aqui, porque tem gente que tem, por exemplo, tem soldado que vai para a guerra porque ele gosta de matar. Não é nem questão de defender o seu país. Ele gosta de tirar a vida de outras pessoas. Ele tem um impulso para a violência e ele vai para a guerra. Pessoas que se alistam voluntariamente por esta causa. Então eu acho assim, o propósito, a motivação é importante. Você falar daqui. Aí a gente entra numa questão que é assim, né? Será que o que vale é a motivação, mas é válido fazer uma coisa errada com uma motivação boa?
né? Ou fazer algo bom com uma motivação errada? O que pesa aí, né? Sim. Então, tipo, é complicado. Lógico que é sempre bom, de boa, como diz, né, o ditado, de boa intenção, o inferno tá cheio, né? É verdade. Mas assim, também fazer coisas erradas, né, mesmo que por uma boa causa, né, a gente não pode dizer que os fins justificam os meios, né? O tudo vale para alcançar o seu objetivo. Lógico, não tem nada de, sei lá, demais a pessoa praticar o esporte dele. Mas ter isso como uma profissão, né, o seu ganha-pão vir através disso, será que é necessário mesmo? Porque É uma questão muito individual, né? Muito a gente pessoal. tem que entender que da onde vem a nossa provisão? É do meu esforço? É do meu trabalho? Né? É exatamente daquilo que eu, É. né, É executo? tem aquela questão também da qualificação, né? A pessoa Né? entender que Deus me qualificou para realizar tal coisa e é isso que eu faço bem, é isso que eu faço de melhor, né? Então, cabe muito aí também, Renato, eu acho assim, a pessoa compreender que, por exemplo, ela se converteu, ela virou cristã, ela aceitou Jesus, tudo é como você olha a questão, né? Uhum. Lógico que nos tempos bíblicos não tinham esportes, assim, tinham a competitividade, né? Tinham treinamentos militares, assim, mas não tinha essa questão no tempo de Jesus. Depois a gente vê ali, lógico, ali na Grécia, tinha Atenas, tinha as competições, até as próprias Eu Olimpíadas, não lembro quando que como você começou as citou, Olimpíadas. mas veio dali, veio de Atenas, Não, ali da sim, mas Grécia, em que ali, época, né? Porque aquela a questão da Grécia tocha, existe, sim. acho que antes A de época Cristo já certa a gente tinha não, Grécia, a né? gente não sei também dizer aqui, mas eu sei que se rastrearmos vai vir dali, né? Então tem toda uma cultura também aí, né? Um paganismo também ligado a essas questões, né? Mas Exatamente. estamos falando um tema polêmico que depois vocês vão nos ajudar lá nos comentários. Concordo, não concordo, discordo até tal ponto, concordo até tal ponto. Cada um tem a sua reflexão a respeito. Mas fato é, vamos trazer aqui, um grande nome do MMA aceitou Jesus Cristo e desceu as águas. Um grande, grande literalmente, né? Porque o Uhum. cara é grande nos feitos e grande no tamanho também, né, Renato? Que é o Minotauro. Minotauro, ele se batizou, aceitou Cristo aí, recentemente, olha lá. Minotauro batizado nas águas. Faltava água. Isso é declaração dele mesmo. Ele falou assim: olha, faltava algo para mim, né? Então, acho que Jesus já estava tocando ali. Ele já estava sendo alcançado, mesmo durante a carreira dele como lutador, porque Deus, isso é fato, pessoal. Deus, ele olha muito mais que os olhos. Ele vê o coração da pessoa, o interior da pessoa, tá? Então, mesmo entre um lutador, um ser humano, ele tinha lá um coração voltado para Deus. E Deus realmente o escolheu. Eu não sei qual é a situação do Minotauro atualmente. Será que ele ainda luta, Renato? Aqui na matéria acho que diz que ele é um ex-lutador de MMA, né? Ex-lutador de MMA, né? Então, não sei. Não Sim. sei. Talvez ele deva. Rodrigo Minotauro, ex-lutador de MMA, cujo nome de batismo é Antônio Rodrigo Nogueira. Compartilhou no Instagram um momento especial do seu batismo nas águas, realizado no domingo, dia 18. Fala que dia abençoado, né? Que dia abençoado com o meu batismo e de outras 2.000 pessoas Nossa, 2.000 pessoas. na Parabéns nossa aí. igreja, disse o ex-lutador, Uhum. referindo-se à Igreja Batista da Olha Lagoinha aí, em parabéns Alphaville. à Igreja Batista da Lagoinha em Alphaville aí por angariar, né, resgatar tantas almas aí. 2.000 só num final de semana só. Olha só que bacana, né? Que dia. Ou Happy Day mesmo, hein? É. Ou dia feliz mesmo. Então, mas isso é um exemplo aí na prática de um nome, grande nome do MMA que se batizou, se converteu e hoje ele serve a Cristo aí também, né? Bom, Exatamente. a Bíblia fala alguma coisa, Renato, em relação à pessoa ter
ânimo para poder desenvolver o lado do esporte, ou o lado de você ver o seu próximo, né, com, com respeito, tendo, por exemplo, abdicando dos seus próprios interesses e colocando os interesses de Deus na frente, né? Mas isso tudo dentro de uma situação em que envolve outras pessoas, dentro de um âmbito competitivo. Na verdade, diz assim em Colossenses, no capítulo 3, no Colossenses versículo foi 23. Paulo que escreveu também Colossenses, né, Renato? Carta aos Isso, Colossenses, né? exatamente. No Colossenses o quê? versículo 23, 3:23? diz na verdade a questão da motivação, né, que a gente estava falando, né? Tá. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, né? Ou outras traduções dizem de bom ânimo, né? Como para o Senhor e não para os homens. Ah, Né? A entendi. grande questão aqui, que Tudo eu é acho tudo, tudo até inclusive que o envolve, tema que nós estamos falando aqui, né? exatamente, é como a gente estava falando, da motivação, né? A lutadora lá falava da questão da violência, Tá. né? Mas muitos lutam porque querem mostrar que é melhor, né? Querem ser campeão, né? Então, tipo, o que motiva é a exaltação dele mesmo, né? Da pessoa dele, do ego, né? Então, isso é uma motivação Errônea. errônea, né? Então, ali diz que o que a gente for fazer, que a gente faça para o Senhor, né? Para a glória do Senhor, Mas é que tá, e não para os homens, né? Então, eu não tô lutando para me agradar, para agradar o público, tô aqui em nome do Senhor, assim como diz Davi quando vai enfrentar o Golias, né? Venha você com a espada, lança, escudo, e eu vou em nome do Senhor, né? Só que ali ele estava defendendo, né, o reino dele, né? Agora eu vou ali lutar por dinheiro. Dá um mata-leão. Tô ali lutando por dinheiro para entreter uma série de pessoas ali, movimenta todo um mercado de apostas, né? Num ringue ali, parece ali até o Coliseu, onde os próprios cristãos eram jogados ali para ser comido pelos leões, né? E Verdade. servia de entretenimento para os romanos. Isso agrada a Deus de alguma forma? Fica a Será? pergunta. Vi uma camiseta Né? esses dias, Renato, muito interessante. A camiseta falava assim, tem umas camisetas que são meio difíceis de você ler, porque tem uma frase que chama atenção maior na camiseta, Uhum. e depois uma frase pequenininha embaixo, né? Então fica meio Sim. subentendido ali. Você tem que ler, aquilo te impacta, depois você vai ler as entrelinhas. Estava escrito lá, o cara grandão, fortão, estava com uma camiseta exatamente assim: abrace o diabo. Falei, nossa, caramba, o cara deve ser Satanista. um satanista, né? Sei lá o que, um ateu, não sei o que acontece aí. Mas... Aí tava embaixo nas letras pequenas: abrace o diabo, leve ele para o chão e finaliza. E o cara era lutador de jiu-jitsu, né? Uhum. Então tem tudo a ver aí. O cara também deve ser cristão, fez aí uma brincadeira aí, brincadeira, né? né? Abraça, leva pro chão, finaliza. E aí vale lembrar também aí uma passagem muito famosa, né, que diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, né? É verdade. É contra espíritos e potestades do mundo, né, Sim. celestiais. Então, tipo, lógico, né, a gente vive, né, como a gente já falou aqui várias vezes, lutas e batalhas espirituais, em que a gente deve se preparar para elas também, mas o nosso verdadeiro adversário não são homens, né? Sim, é verdade. Então a gente não deve alimentar esse tipo de São outro tipo de arma que a gente tem que usar, né? de ação, né? Tipo, né? Porque ali a pessoa que está vendo ali de fora, muitas vezes ela não está nem prestando atenção se você é cristão, se você quer, ela está interessada ali em ver sangue. Verdade.
E aí você tá incentivando ela a um sentimento Estimulada pela violência. Não, tá que não é certo. interessante, Eu também, né? por esse lado, eu também vejo que tem um apelo muito grande aí, midiático aí, né? As pessoas gostam de sangue, Exatamente. clamam pelo sangue, né? É. No MMA, por exemplo, quando aparece o sangue, tá sangrando, você fica ali, é uma coisa, até eu já me peguei, eu falo por mim mesmo. Eu me peguei ali, caramba, agora dá pra finalizar, o cara tá nos últimos, né? Bom, aí você perde, passa por cima de todos os valores. Falando em valores, vamos falar aqui, já que estamos falando de artes marciais, são milenares, algumas artes marciais são milenares, né? Vem lá uma cultura, há muitas também de culturas orientais, né? Em especial falando, por exemplo, sobre o karatê, que não tem emprego de nenhum utensílio para poder praticar a autodefesa, e sim somente as mãos, né? O corpo, as mãos, os pés, o corpo. A gente vê valores agregados ao ensino do esporte em si, valores pessoais, valores que transcendem todo algum tipo de interesse em estar instigando o indivíduo à violência, desrespeitando o seu próximo. Nós vemos esses valores, muito explicitamente nos ensinos do grande mestre Senhor Senhor Miyagi. Miyagi no filme Exatamente. Karate Kid, do Exatamente. Mark Ralph, né? Ralph Macchio. É, Ralph, mano. É isso exatamente. Macchio, acho que é um Macchio, negócio né? assim. Ralph Macchio, o ator lá que é o Daniel Daniel Larusso, né? Daniel San, Daniel Larusso. San. Mas ali a gente vê valores, ele sempre tentou ensinar valores para ele ali, né? Que estão ali inseridos realmente no esporte. Tinha lá a turma que praticava o karatê com o lado Cobra Kai, né? Tem Cobra até Kai. a série aí do Cobra Kai. É verdade, tem a série do Cobra Kai. E praticava ali pelo. Poxa vida, eu tava vendo lá o Ralph Macchio deu uma envelhecida também, né? Todo mundo envelheceu, né? É, faz Os parte da atores vida, né? ali, tudo, né? Mas por que estamos falando desse filme? Porque tinha muito isso, né? O seu Miyagi tranquilo, ensinava ali. Depois tinha um outro professor do Cobra Kai que já instigava os alunos à violência. Ao ódio, né? Ao ódio, à violência, a pegar o seu. Você vê no karatê, como talvez em algumas artes marciais orientais, o povo faz aquele gesto de você inclinar o corpo, né, Renato? Porém, os olhos ficam mantidos, a cabeça você inclina e os olhos você direciona para o seu oponente. Mas é um sinal de submissão, de respeito, né? Isso é da cultura dele já, né? É um ensinamento que tem. Eu acho muito bonito isso daí, muito produtivo. Mas fato é, vamos trazer um pouquinho do filme. Dá para trazer um pouquinho do filme aí, Renato? Sim, do Karate Kid? tem aqui o Pra trailer galera aqui relembrar é viver, né? do tradicional Karate do Kid Karate Kid. aqui, Enquanto de vai 84, acho que, se eu não me engano. Enquanto vai passando, nós vamos falando. Ó, olha como ele tava novo, né? O Ralph Macchio, né? Ah, era um Pô, menino aí, né? né, meu? Tá ali a bicicletinha, a garotinha que ele gostava lá, ó. Já tomou uma... Essa daí não é da mesma lá do De Volta pro Futuro, Renato? Não sei, não Essa lembro. atriz Volta aí? pro Futuro, né? Meio que me pareceu aqui. Mas enfim, tá lá o seu Miyagi, grande seu Miyagi, ensinando pra eles lá. Como é que é? Limpa a janela. Ah, Pinta pinta a cerca, a cerca. Limpa a sera o janela. carro, Encela calo. limpa o chão, Limpa né? o chão. Depois ele foi entender que tudo isso era para ele usar Exatamente. diante do combate, né? E que é interessante também é que estão trazendo vários filmes está acontecendo isso, né? Parece uma modalidade aqui, muitos filmes que passam lá 2 décadas, às vezes estão fazendo. O pessoal não tem mais criatividade para lançar algo não novo, sei o que né? está acontecendo. O Top Gun, que depois de 20 anos fizeram de novo. Esgotou o repertório de criação, né? É. Eu tenho que retomar aquilo que fez sucesso, né? Exatamente. Falamos ultimamente do. E tem muita coisa que está sendo retomada também para ser utilizada essa inversão de valores, né? Os caras trazem uma coisa que fez sucesso no passado, com uma roupagem nova, deturpando certas coisas aí para, né? Mas vai ter o Karate Kid aí para? Sim, já foi lançado aí na Comic Con, não sei, essas feiras que tem aí de filmes e tal. Já saiu o teaser, né, do ano que vem. Vai ter aí o Karate Kid Legends. Legends? É. Caramba. Que vai ter tanto o
Ralph Macchio? Ralph Macchio quanto o Jack Chan, né? Que Jack ele Chan fez, também. né? Jack Chan fez uma versão ali do Karate Kid também, né? Que tinha lá o filho do Que Will tinha o Smith, filho né? do Will Smith, Então ele exatamente. vai voltar agora, né? E aí os dois vão se juntar aí para treinar um novo discípulo aí. Olha aí, hein? No- Interessante. Um contexto aí não foi aberto ainda ao público, né? Só quem participou da feira aí que teve acesso ao trailer, né? E não vazou nenhuma imagem ainda no YouTube. Sim. Mas tem alguns YouTubers aí já falando sobre o assunto. Então ano que vem aí vamos Aguardem ter que vamos ter de novo aí mais um episódio do aí do grande Karate Karate Kid, Kid. né? A gente já tem aí o Cobra Kai também que retomou essa história aí, né? Do Sr. Miyagi aí, do Miyagi-Do, Sim. contra o Cobra Kai, né? Que também é muito interessante. Eu assisti umas temporadas, mas depois parei. Parou, Renato? Bom, troquei as séries pela Bíblia e não consegui mais conciliar o tempo. o que é interessante também, a gente vê muito no esporte de MMA, aquele camarada que entra pra luta, ele já entra mais eufórico que o outro, tá? Ele já tá ali, tem sempre um 12/8, e sempre tem um outro que tá com a pressão lá em cima, lá a gente né, fala, ixi, esse cara, o primeiro impacto você fala assim, caramba, esse cara vai entrar, vai acabar com o outro. Porque olha como ele tá muito instigado na violência, não sei o quê, e o outro entra com um grau de serenidade, de humildade, parece que o cara tá com um fonezinho no ouvido escutando Shakespeare, meu amigo. E o outro tá escutando Metallica. Então, é bem isso, mais ou menos isso que passa. E aí você fala assim, caramba, aqui tá a humildade, aqui o cara tá mais humilde, aqui o cara tá lá né? Tá com o ego inflado, tá revolto ali. E a gente sempre acha que vai, que o lado, né, que tá mais com a violência extirpada ali vai ganhar. E o cara que tá mais humilde, cara, ele vai lá, toma umas pancadas, mas na hora que ele também vai lá, ele consegue finalizar o cara e ganha. A humildade sempre vence. Mas por que eu tô falando isso? Tem algum versículo que você pode colocar essa questão de, eu acho que de respeito, né, com o seu próximo, de saber respeitar a vez dele, os limites dele, porque tem muito isso também, né? E ter um pouquinho de humildade não faz mal para ninguém, né, Renato? Tem algum versículo que você pode trazer pra Se a gente? gente for falar disso aí, né, o evangelho inteiro Fala fala sobre sobre humildade, né? Próprio Jesus lavou os pés dos seus discípulos em sinal, né, É de verdade. humildade. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último, né? Bem Mas lá falado. em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 3 e 4, né? Inclusive o capítulo 2 tem o título de A Humildade Cristã, né? No versículo 3 e 4 diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu acho que a grande reflexão que a gente pode ter em cima dessa passagem é que, assim, como uma pessoa que está ali lutando, né, agredindo o seu oponente, ela faz isso pensando no interesse do próximo, porque ali os dois estão defendendo o próprio interesse de vencer, né? Certo. Então, uma pessoa que pensa no interesse do próximo, ela não vai disputar algo com ela, né? Agredir ela. Então, acho que é meio contraditório, né? O ensinamento de que Cristo dá de você participar de uma competição dessa, né? De um evento desse, onde você vai estar lá agredindo o seu oponente, ao invés de estar pensando no interesse dele. Sabe o que eu tô pensando agora, lado Renato? dele. Sabe o que eu tô Agora, essa pensando? questão da pessoa entrar assim, eufórico e tal, acho que é mais uma estratégia, né? Pra intimidar, né? De intimidação, né? De achar assim, vou fazer um circo aqui, né? Até os próprios animais fazem isso, né? Para amedrontar o seu oponente, o seu predador, né? Então ele faz um showzinho ali, faz uma cara de mal, né? Para tentar intimidar o adversário, né? O que eu tô pensando? Se o Minotauro estivesse aqui nos dando o seu próprio relato, um camarada que esteve aí, né? Do lado de dentro do octógono,
E hoje ele está, talvez, aí do lado de fora, tendo uma visão, uma introspecção sobre esse assunto que nós estamos abordando aqui, né? Então, por isso é importante você deixar lá nos seus comentários lá a sua ótica sobre o Exatamente. assunto. Se tiver Agora, alguém que pratica o esporte, que é, luta, outro que esteve do lado de dentro do ringue e hoje está do lado de fora como pastor, como servo de Deus aí, é o grande nome George Foreman. Quem não lembra do George Foreman, né? Se você não lembra, tá aqui, o Éticos vai trazer para você. George Foreman, ele fez muito sucesso no boxe. e com o grill também. Tem o George Foreman. Olha o que o Renato vai lembrar. Não, gente, nós estamos falando uma coisa séria aqui, ele vai lembrar do grill. Eu nem lembrava do grill, George Ele Foreman. deixou de Depois que ele falou, eu lembrei. Deixou de lutar para vender grill, né? Rapaz, como diria o grande Henry Christie, né? Ó Pai inefável e inefável, todo-poderoso. perdoa porque não sabe o que diz. Mas já que disse, realmente ele fez o grill George Foreman. Bom, George Foreman hoje ele é pastor. Olha lá, George Foreman, o campeão do ringue, né? Pelo público. Campeão? Campeão que trocou. Na matéria comeu ali, por isso que eu não consegui entender. Mas que trocou o ringue. Deixou o ringue pelo púlpito. Tá. Deixou o ringue pelo púlpito. Ou seja, George Foreman, ele perdeu uma luta pro Muhammad Ali. E aí aquilo desestimulou ele um pouco. Ele ficou uns anos recluso do boxe. Depois voltou. Mas agora ele é um homem de Deus aí que prega a palavra. Olha só, olha quem Deus chama, na verdade, a gente tem até o filme, né, do George Foreman, lançou assim, no ano passado, né? Bota um pedacinho pra gente aí. E mostra aí a história, né, dele. Já tá no gatilho. Que ele se converteu, abandonou, né? Mostra aí ele sendo batizado, tudo. Em inglês tem um nome Big Foreman. Título, né? E ele abandonou os rings para seguir aí, né, a Cristo. Ele já vinha de uma família cristã, né? E esse filme já lançou, né? Ano passado, eu acho, né? Ano passado, acho que foi 8 de abril aí, né? Sim. Ali no... Olha lá, o batismo dele. Olha, no filme mostra o batismo do George Foreman. Sim, né? A descida dele às águas. Deixou, né? Deixou de... Só que aí a igreja dele tinha, né, uma dificuldade lá de dinheiro e tal. E aí ele ressignificou a luta dele, né? Para angariar fundos para a igreja, né? Interessante. Então ele voltou para fazer algumas lutas aí, né? Com o objetivo aí de levantar fundos para ajudar a igreja. Fundos para a obra do Senhor, né? Então aí a gente vê a questão, né? Que a gente falou da motivação e tudo mais, né? Sim. Então, né, que a gente falou, né? Fica aí, né, um questionamento, né? Será que vale mesmo? Será que o Senhor precisaria que ele fizesse esse tipo de ação para angariar fundos para a igreja dele? Né? Quais os meios que ele poderia usar para... É um chamado, né? É o chamado para fazer isso, né? Olha só, então, tem uma matéria muito interessante que você vai trazer para a gente aí, que fala de o agenciamento, né, de pessoas para a igreja dentro do MMA. É bem interessante. Está até intitulado como MMA do Senhor, né? Quando a igreja usa lutas como instrumento de evangelização. Você vê, isso é uma coisa interessante que talvez muitos pensadores nem sabiam que existia, né? Mas sim, né? A igreja usa lutas como, no caso esta igreja, vamos saber quem se trata. Vai subir um pouquinho a matéria, Renan. Olha lá, ó. Apesar que a matéria já é um pouquinho, já tem alguns anos aí, mas enfim, olha lá. Vamos ver aqui. Divididos em vestiários de um ginásio em São Paulo, lutadores se recuperam de combates enquanto outros se aquecem, colocam luvas e se preparam para as lutas seguintes. Do lado de fora das portas, quem domina o centro do octógono montado para a 5ª edição do Ultimate Reborn Fight, URF, é um bispo, né, de uma igreja,
da Igreja Renascer. Aliás, abraço aí para todos os nossos pensadores da Igreja Renascer. Sob as luzes da Arena Renascer, ginásio à beira do Rio Tietê, arrendado à igreja, né? O bispo, né, conhecido lá, ele usa o microfone para um testemunho de fé em que ele cita a história de Davi e Golias, uma das histórias mais conhecidas na Bíblia, que você já citou aí, e fala incentivando os atletas a terem esse consenso, olha, esse preparo. Ele usa ali os versículos bíblicos para poder dar uma motivação religiosa ao esporte, né? Fica aí também essa indagação. Será que isso é benéfico? Será que é devido? Será que é prudente? Será que cabe? Não cabe? Quem vai dizer isso são vocês aí do Éticos nos seus comentários, que são muito... Tem muitas igrejas aí que têm práticas duvidosas, vamos dizer assim, né? Então a gente não sabe dizer... Às vezes, na verdade, Renato, pode ser uma incentivação pessoal e não diretamente ligada à igreja. Pode ser que, né, ele tenha uma motivação pessoal dele. Eu digo isso muito porque, por exemplo, eu assisto muito comentários da Jovem Pan, por exemplo, e os jornalistas da Rede Jovem Pan, aliás, tem uma referência que a própria rádio, né, a emissora fala, que as opiniões que os seus jornalistas expõem nas matérias não necessariamente representam as opiniões da empresa. Exatamente. A maioria das emissoras que transmitem programas jornalísticos, de entrevista, Sim. eles põem essa frase, né? Não necessariamente o que será dito nesse programa reflete as ideias da empresa. Sim. Nos Estados Unidos também, por exemplo, a Fox News, o âncora lá da Fox News é polêmico, ele fala, ele não tem o rabo preso com ninguém, fala muitas coisas, e a própria Fox News ela se isenta das declarações do âncora, né? Tem muitos programas que não são, vamos dizer assim, parte da emissora em si. A pessoa compra um espaço ali para pôr o programa dela. Então, a emissora cede aquele horário, né? Acho que o Faustão tinha isso, não sei, tipo, na Band, não sei se era ele tinha o horário dele lá, não era um programa que era, tipo, não sei se na Band ou na Globo, que era da emissora, mas sim do próprio apresentador. Entendi. Chegou num nível assim que ou o Jô Soares, não lembro, tipo, que ele tem o formato do programa dele, ele só quer um espaço numa emissora. A emissora, né? Sim. Tem um apelido para isso, Renato. Tem um apelido para isso, é jabá. É verdade. Tem o merchandising que é do próprio apresentador, ele tem os interesses dele pessoal ali e tem os interesses da emissora. Aí eles se dividem, não se dividem, né? Eles se adequam ali um ao outro, né? Bom, sim. Jabás à parte, vamos falar sobre a competitividade vista aos olhos cristãos. Por quê? Tem, né, aquela questão de você ver o seu adversário, se sobressair a ele, mas a Bíblia tem ensinamentos importantes que têm que ser considerados em relação à competitividade, por exemplo, né? Tem algum versículo que você pode estar trazendo para a gente que vai agregar com o assunto que nós estamos falando, nessa questão, né, de ver o outro com respeito, analisar essas questões antes, por exemplo, porque todos lutam por interesse de algo, para ganhar, né? Uhum. Todos competem para ter alguma coisa. As escrituras falam alguma coisa a respeito? Paulo ele usa como referência, né, a corrida, né, o combate, né? Uhum. Combati o bom combate, venci a corrida, né? E lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24, diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre.
Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Grandes palavras do maior evangelista que já teve, Então, ele compara, Paulo né, a de questão Tarsus. do nosso Tarsus. propósito, É né, Tarsus ou é Tarsus? Tarso, Tarsus. do nosso propósito, da nossa luta, né, com o propósito daqueles que competem em estádios, né, dos atletas e tal, né, Fez uma porque analogia, né? o atleta ele luta pela glória de ser campeão, por uma medalha, por um troféu, que Pode ser não, corroído, não vai né? valer de nada, né, não, não vai salvar ele, né, não vai agregar em nada para a salvação dele. E aqueles que, né, que lutam, né, pelo reino, né, por Cristo, eles devem ter a mesma determinação dos atletas, né? A Sim. disciplina, porque o treinamento do atleta é muito rigoroso, né? Dependente do esporte que se pratica, sendo uma luta ou não, é, é uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifício, né? Mas por o quê? Por qual objetivo, né? Qual o objetivo? O atleta ele se sacrifica tanto, faz tanta renúncia, se esforça tanto por uma coisa passageira que Sim. não vai levar a nada, que pode até dar alguma prosperidade para ele momentânea, É. né? E nós, lógico, devemos seguir o exemplo, né, deste treinamento rigoroso, mas para levar a palavra de Deus adiante, para pôr em prática os ensinamentos dele, Sim. né? Para dar o exemplo, né? Assim como ele disse, né? Para que tudo aquilo que eu ensino eu possa praticar e não ser reprovado, né? Então, pôr em prática os ensinamentos de Cristo exige um treinamento árduo, uma disciplina, uma renúncia, assim como os atletas têm para alcançar o objetivo dele. É isso aí. Hoje a gente falou aqui sobre esportes, esporte ligado a uma arte marcial que envolve o contato físico da violência. Tem outros esportes, mas aí não é questão de artes marciais. Não tem, por exemplo, futebol americano, tem muito uso da parte física ali, né? O hóquei também, né? Que é a patinação ali, o jogo que tem, também tem muito contato físico, mas estamos falando sobre as artes marciais que empregam ali o uso da violência. E o cristianismo diante do emprego dessas artes marciais, né? O que a gente tentou levantar aqui esta noite, pois fica aí a reflexão de todos, porque é muito individual, muito pessoal, porque a gente sabe, todos nós sabemos o Deus a qual nós servimos, e ele conhece e sonda todos os corações de todos, né? Então sabe ali onde tem uma terra boa para se semear. Não estamos aqui em maneira alguma condenando o esporte. Eu pessoalmente acredito que temos que saber nos defender, sim, né? Temos que saber defender e empregar o uso da violência, em último caso, que seja para defender a si próprio e a sua família, No não é? geral, as artes marciais, ela tem por trás uma filosofia, né, de você ter o autocontrole, ter a É, disciplina, exatamente. ter, né, usar isso em último caso, e até porque, né, a pessoa que ela domina uma arte marcial, ela pode ser considerada como uma arma branca, né? É verdade. Então, se você usar indevidamente, Você pode até tirar a vida de alguém. você pode ser condenado por isso, né? Como uso de arma, né? Fica então É, nossa reflexão, né, Renato? Nosso alerta. sim. E É, até no futebol mesmo tem contato físico, né? No próprio futebol, e tem. às vezes tem jogadores Chamar o VAR lá para poder ver. que utilizam de maldade em É, determinadas situações, o né? próprio Zico foi afastado dos campos por conta de uma entrada bruta, né? Um jogador talvez ímpar. O Zico tinha um drible muito peculiar dele, e foi afastado por conta de uma entrada dura do adversário. E o esporte também é realmente uma porta de entrada para evangelismo, né? A É, gente sabe que muitos países que são contra o cristianismo, né, que perseguem os cristãos,
muitas pessoas utilizam do esporte para evangelizar dentro desses países, né. Sim. Então, através do esporte, o cara vai lá, constrói uma escolinha de futebol, e aí começa ali com os alunos da escolinha a falar da palavra, Sim, sim. ensinar. Então, o esporte em si, Abre né, portas. abre portas para você poder falar, né, assim como essa igreja utilizou do MMA como uma forma de evangelismo, né, Uma estratégia de e evangelização, né? uma estratégia de evangelização, apesar de ter ali certos conceitos que conflitam, né, mas não deixa de ser uma porta de entrada, né, para Sim. Cristo. E a gente sabe que não é o bispo, o pastor, o lutador de MMA, o treinador, que vai realmente fazer a pessoa, se converter, né. É a ação do Espírito Santo e a ação dele vai além dos nossos entendimentos, né. Bom, Então, independe da gente achar que é certo ou que é errado, ele sabe como fazer as coisas acontecerem, né. é isso aí. Acho que findamos a nossa viagem de autodefesa, não é, Renato? Com certeza, né, como vocês podem ver, chegamos ao fim desta viagem marcial, sei lá, né, não sei como dizer, lutadora, né. O Espero que vocês tenham gostado, né, aqueles que não gostaram também, deixa aí a sua crítica, sugestão, opinião, comentário, né, reclamação, pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado, né, façam aí através dos comentários aí este conteúdo repercutir, né, e não esqueça quem chegou aí até o final de ouvir a musiquinha de encerramento e fazer um comentário nela também, né, de repente ela te lembra aí uma musiquinha aí do Rock Balboa, não sei, né. Eyes of Tiger? Não sei, né, vamos ver aí o que O vai que que vai vir sair, aí, né? né. E não esqueçamos jamais, mais importante, melhor do que sermos céticos, É isso aí, é sermos pessoal. éticos. É Fiquem com sermos éticos. Deus Até e breve. até Fiquem a com próxima Deus. viagem.